522. A gente vai falar sobre esses conceitos e o pessoal vai falar, nossa, que grande besteira que ele está colocando aqui. Vamos falar sobre o conceito do que é comprimento de inserção. Eu vou falar bem rápido sobre isso, depois de imersão, e vocês vão ver o quanto é importante esses conceitos quando a gente vai ler norma. Porque a norma ela fala sobre comprimento de imersão e de inserção. E o que é isso? É tudo a mesma coisa. Eu leio a norma lá, ela está falando de um comprimento, é só pegar aquele comprimento, jogar dentro do tanque, da tubulação e está tudo certo. Não. Comprimento U de inserção. Eu coloquei aqui um poço para que a gente veja a foto de um poço, porque se a gente colocar só desenho, fica meio abstrato, né? Então o poço é isso aqui, pessoal. É uma proteção. Pode ser flangeado ou pode ser rosqueado, aonde eu coloco no processo e o sensor vai entrar o quê? Aqui dentro. Né? E o que é o comprimento U? O comprimento U é esse cara aqui. Né? Aqui está achurado, por quê? Porque aqui é o contraflange que eu tenho na minha tubulação que recebo o quê? O meu poço. Então aqui, olha, é o poço encaixado no meu contraflange que está soldado na tubulação. E esse cara aqui, que é o sensor, ele entra aqui dentro desse poço. Conceito da API. O comprimento de inserção U é a distância livre até a extremidade do elemento sensor de temperatura, até a ponta dele, não incluindo as roscas ou outros meios de fixação, sejam tanque ou tubulação. Ou seja, é livre. É abaixo do que? Abaixo da rosca, abaixo do flange. Eu tenho um anel, onde eu coloco aquele anel, é abaixo do anel, é livre, é abaixo de qualquer tipo de fixação que eu tenho no processo. E aqui eu coloquei que é similar a N1882. Essa N1882 é uma norma da Petrobras. Então olha que interessante, a gente está relacionando normas. E aqui uma foto do que é o sensor conectado no poço e ele entrando dentro do que? Do tubo de derivação que fica na tubulação. Aqui eu puxei a parte, onde eu tenho um tubo de derivação esperando o sensor, eu entro com esse cara aqui, parafuso o flange. Por que eu uso flange e não rosca? Porque normalmente nas tubulações ou nos processos que tem pressão, se usa flange. Até um limite eu uso rosca. Passou daquele limite eu uso flange. E esse poço aqui, ele fica imerso no fluido. Ele passa pelo tubo de derivação e fica imerso no fluido. O que diz a API e o que diz a norma da Petrobras? As duas dizem a mesma coisa. Agora nós estamos colocando o conceito de imersão. O que é imersão? E a imersão, quando eu falo de tubulação, a API 551, ela está falando até aqui só sobre tubulação, ela diz o seguinte, que o comprimento de imersão na tubulação tem que ser o quê? De 2 a 5 polegadas, no máximo. O 523. O comprimento de imersão é a distância livre do sensor, do elemento sensor de temperatura, até a sua extremidade livre que fica em contato com o fluido, ou meio cuja temperatura está sendo medida. É o comprimento do que? Imersão. Comprimento de imersão. Imersão é isso aqui, ó. É o que está dentro da tubulação. E o U? O U é inserção. É abaixo da conexão. Ele é tudo isso. Isso aqui é muito importante, embora pareça um negócio meio muito infantil. Nossa, ele está falando que é imersão, inserção. Pô, esse canal aqui, o pessoal está colocando vídeo para encher linguiça. Não é. Eu já peguei muita gente fazendo cálculo de poço errado porque não tinha o conceito do que era imersão e inserção. Se o cara fala que a imersão é de 2 a 5 polegadas, o cara chega aqui e fala, não, abaixo do flange é de 2 a 5 polegadas. Não, é o que está dentro da tubulação. Então, quando eu vou fazer o cálculo desse poço, eu vou pegar aqui, dependendo da tubulação, mais para frente, a gente vai entender como fazer esse cálculo. Eu vou pegar esses 2 a 5 polegadas que tem que ficar na tubulação, eu vou somar com essa dimensão que está para fora da tubulação, e aí eu vou considerar aqui a ranhura do flange, tem uns cálculos lá que eu vou ensinar vocês a fazerem. Por quê? Porque o U é importante, porque quando eu vou comprar o poço de proteção no fabricante de sensor, eu falo o quê? O U, que é o comprimento do quê? De inserção. Aqui uma foto real,
Esses sensores aqui que está com foto, eles foram comprados para medir tubulação. E sabe qual tubulação que foi? Tubulação de 1 polegada, de 2 polegadas. O pessoal comprou esse sensor que está aqui, ó. Isso aqui é real, isso aqui é uma foto, ó. Teoria não, isso aqui é prática. Nós estamos falando aqui, vamos voltar, que aí a gente vai começar a tirar conclusões. Que a imersão tem que ser de 2 a 5 polegadas. Se eu for colocar um cara desse aqui no processo para medir temperatura na tubulação, só o tamanho da luva, esse sensor já vai morrer na luva. A API está colocando que eu preciso ter o quê? De 2 a 5 polegadas dentro da tubulação para medir. E aí eu compro um sensor desse. O que a API recomenda? É necessário ter um comprimento de imersão. Agora a gente começa a ler imersão e inserção e começa a ficar confuso. Por isso que é importante a gente saber conceito, de modo a obter o quê? Precisão e tempo de resposta adequado, em função de fatores como o tipo de elemento sensor, o espaço disponível que eu tenho, o projeto da conexão mecânica e os requisitos da resistência do poço. No item 523, item 3. Ela fala sobre profundidade de imersão. E aqui do lado, isso aqui aconteceu, uma grande indústria farmacêutica no país. Quase parou uma linha de remédios por conta desse sensor. Imagine se na rosca eu tivesse um flange. Aqui eu tenho um triclamp, que além de tudo está errado. Eu não posso colocar um triclamp que é sanitário numa rosca. Olha quanta coisa. Isso aqui foi um exemplo que eu já dei num vídeo aí, né? E aí eu coloco esse triclamp, para mim conectar ele no processo, eu uso essa pequena abraçadeira que tem uma massa gigante, né? E aí eu coloco tudo isso, e tudo isso aqui vai me dar o quê? Uma dissipação. Então vai me dar o quê? Erro de temperatura. Por exemplo, eu quero medir 80 graus, ele chega, vou chutar, tá, pessoal? Não é essa relação. Ele quer medir 80 graus, ele chega lá a 65, 70 graus e não sobe mais. Por que ele não sobe mais? Porque a diferença dessa temperatura está indo na dissipação dos elementos externos. A profundidade de imersão ideal depende da transferência de calor. Nós estamos falando aqui sobre transferência de calor, equilíbrio térmico, transferência de calor, que envolve as propriedades físicas do fluido medido, fluido que está no processo, que está na tubulação, a velocidade do fluxo desse fluido, que aí envolve o quê? A cálculo de ressonância, a flexão de haste, que a gente vai falar, a diferença de temperatura entre o fluido medido e a cabeça do poço. Se for de alumínio, aqui ainda que é de teflon. Se for de alumínio, tiver uma conexão grande, isso aconteceu com um fabricante de máquina que eu visitava. Ele vendia máquinas e ele mandava essas máquinas para o Brasil todo. E ele media a temperatura na tubulação. E vamos supor, mandou lá para o Nordeste, temperatura quente. A diferença de temperatura entre o fluido que está dentro da tubulação e a cabeça do poço. Agora imagine esse mesmo sensor funcionando lá na Patagônia, numa temperatura menos 20 graus. O calor ele vai do mais quente para o mais frio, até o quê? Atingir o equilíbrio térmico. Conceito, pessoal. Se o cabeçote está menos 10, menos 20, ele vai roubar a temperatura de quem? Do sensor e vai dissipar para onde? Para o cabeçote. E vai medir a temperatura do processo? Não. No Nordeste está quente? Tá. O cabeçote está, sei lá, 35 graus, está um calor de rachar. E dentro da tubulação eu estou querendo medir uma temperatura de 60 graus. Terá menos dissipação do que na Patagônia. Veja, o cara fez uma máquina, passou por projeto, engenharia tal, e ninguém viu isso, porque temperatura é complicado. E aí o cara não conseguia entender, no Nordeste está funcionando, na Patagônia não. Olha, eu mandei uma máquina para a Patagônia e está dando pau. E ele pensa que aquele problema é específico daquela situação da máquina. E tem todo um projeto envolvido nisso. Eu sempre falo isso, desde quando eu comecei a dar curso. Tomem cuidado. Para quem já vem assistindo às lives, toma cuidado com excesso de material para fora da tubulação. Ele dissipa calor. A distribuição de massa. O material do poço e do elemento sensor.
Olha a quantidade de massa que tem para fora, olha o tamanho da luva. Ela pega lateralmente, ela sai para fora, tem um cabeçote e, por incrível que pareça, esse sensor não dava problema. Por quê? Porque eu respeitei o quê? O comprimento de imersão. Não me importa a quantidade de massa que está para fora. Eu estou respeitando o quê? O que a norma, o que a API, a recomendação diz, que tem que ficar dentro do processo. Né? Então aqui, por incrível que pareça, não teve problema. Por isso que eu coloquei ressalvas. Isso é o problema da imersão. Depende. Eu olho aqui, tá errado? Ah, tá errado. Os vídeos lá, olha, não posso ter muita massa. Aqui tá tudo do jeito que o Eduardo disse. Muita massa, uma luva enorme, uma quantidade de massa muito grande. Só que aqui a imersão está respeitada. E esse cara vai medir temperatura como realmente mede. Uma imersão insuficiente pode resultar em erros, porque o calor será conduzido para longe da extremidade sensível do poço termométrico. Conceito de imersão e inserção, que talvez a hora que eu fui falar, muita gente achou bobagem. Né? Seria a dissipação que falamos há tempo em nossas aulas. O fluido líquido ou viscoso é muito problemático. Quando a gente fala em vapor, nós estamos falando de gases. O gás ele ocupa todos os espaços da tubulação, inclusive da luva. Líquido, viscoso é muito mais problema do que um processo onde eu tenho fluido, que é um gás, que é um vapor. Então o fluido também é fundamental poder saber se o problema é da imersão ou não. O excesso de comprimento de imersão em um fluido com alta velocidade pode causar rachaduras nos poços termométricos. A API fala sobre isso. A norma que fala sobre isso, que recomenda cálculos para isso, é a PTC 19.3 TW 2010, aonde eu tenho o programa que faz cálculos de ressonância e faz os cálculos também do comprimento de imersão de poços. Está lá na playlist, tá, pessoal? Depois eu vou ensinar para vocês como fazer tudo isso. E por que eu coloquei essa foto aqui, que é real? O pessoal teve que trocar todos os poços, porque o sensor ele estava dimensionado errado, ele começou a ter ressonância dentro dessa tubulação que está aqui, e ele quebrou, ele trincou o poço? Não, dá uma olhada aqui, ó. Abriu a tubulação, estourou a tubulação para fora, o poço nesse caso não quebrou. Então eu fazer um poço também bem dimensionado, bem parrudo para ele suportar, eu não quebro o poço, eu quebro a tubulação, eu coloco em risco toda uma instalação. Então tem que tomar cuidado nesses dimensionamentos. E aqui termina mais um vídeo, pessoal. Lembrando que o sucesso desse trabalho depende de você. Curta, compartilhe, participe das lives, comentários, divulgue o canal. E eu fazendo a minha parte, movido pela paixão de ensinar. Essa foi uma edição de um importante assunto abordado em live. Participe das lives. Elas são realizadas todas as quintas-feiras, após as 20 horas. Consulte a agenda do canal. Muito obrigado.